Eu me chamo Ana Cláudia, tenho 32 anos, tenho 3 filhos, moro em Espigão do Oeste e tenho um bebezinho de 5 meses, onde eu passei por uma cesárea. Depois disso começou umas secreções saindo pela vagina. Achei no princípio que fosse devido ao parto, mas aí o tempo foi passando e aí eu comecei a observar que era diferente. No início de janeiro, procurei um gastro na cidade de Cacoal, onde ele pediu uma ressonância e foi confirmado que eu tinha fístula reto-vaginal. E aí ele falou que não seria caso para ele, que possivelmente fosse um ginecologista. Me encaminhou para um ginecologista, onde ele, Dr. Jorge, lá do Hospital dos Acidentados, falou para mim que o meu caso seria para um proctologista. Aí nisso vim, consegui uma consulta na POF. No dia 20 de janeiro, passei pela doutora Tatiana Leal, onde ela me deu um encaminhamento para um clínico cirurgião, que o meu caso era cirúrgico. E aí, nisso, foi numa segunda-feira, conversando com algumas pessoas, eles me falaram que iria demorar demais, porque que eu não procurava um médico para ver, né, uma nova opinião e até ver o valor que seria essa cirurgia. Fui no Hospital Igeron, onde fui atendida pelo Dr. Fábio, e lá ele me passou o valor da cirurgia e também falou que eu precisava fazer a cirurgia. Perguntei para ele se tinha risco. Ele falou assim que o risco é o quê? Como eu tenho infecção urinária direta, o risco é de uma infecção generalizada. A princípio, né, marquei de fazer colonoscopia com ele, só que voltei para minha cidade para levar o neném e até mesmo para ver se conseguiria o dinheiro para pagar a cirurgia. Chegando lá, não consegui e comecei a correr atrás pelo SUS. E aí, desde então, venho correndo atrás, passando de médico em médico do hospital do governo, e todos falando a mesma coisa, que eu preciso de um proctologista. Na sexta-feira, fui parar no hospital no Euro, depois de passar mal, no Euro em Cacoal. O médico me examinou e falou para mim que eu necessito de um cirurgião proctologista. Até mesmo ele colocou lá no meu encaminhamento que eu precisava de urgência com um proctologista para passar por um processo de avaliação e conduta. Ele repetiu novamente o risco de infecção generalizada. E vim para cá, fui internada no João Paulo, comecei lá, hoje estou aqui. Ontem pela manhã, quando os médicos passaram aqui no quarto, eles conversaram, uma médica me atendeu no dia que eu cheguei, me examinou, certificou e confirmou o meu problema. E aí ela pegou e passou para os médicos que passaram no quarto ontem pela manhã, e o médico responsável e mais um outro falou que o meu caso seria para um proctologista, que não seria o caso deles. E mandaram ela solicitar o proctologista. Desde então, ontem à tarde, eu pedi para ela, perguntei para ela o que ia acontecer comigo. Aí ela falou assim que já tinha comunicado o Dr. Fábio e estava aguardando ele vir no hospital, que ele tinha até 24 horas para comparecer no hospital. Hoje pela manhã, quando eles passaram para mim no quarto, visitando todos, novamente chegou na minha cama. Quando ela passou o meu nome, passou o que era, aí falou do proctologista, e ele falou assim, não, então o dela é a avaliação com o procto. Eles nem falaram nada. Quando foi na hora do almoço, veio um residente e ele falou que, por medidas, decidiram dar alta para as pessoas aqui do hospital e que as cirurgias serão marcadas depois dessa epidemia. E que eu ia ganhar alta para que depois disso tudo passasse, eu voltasse para fazer a cirurgia. Aí eu começaria pelo Hospital João Paulo de novo. Só que eu não passei pelo proctologista e eles falam que o meu caso é eletivo. Como que eles sabem que é eletivo, sendo que eles nem passaram, um especialista nem passou para me examinar ainda? Então, assim, eu não sei mais o que fazer, eu tô pedindo pelo amor de Deus, eu só quero que resolva o meu problema e eu vou para minha casa, eu não preciso ficar aqui no hospital, eu não preciso
de cama, igual eles falaram que tem que desocupar uma cama para possíveis pessoas com coronavírus. Eu só preciso que faça a minha cirurgia, que eu preciso de atendimento. Eu tenho tomado antibiótico desde o início de janeiro. Quando começou tudo isso, eu saio de um antibiótico, eu entro em outro, eu sinto dor. E o senhor já parou para pensar, não sei se o senhor é casado, não sei se o senhor tem filha, mas o senhor já parou para pensar a sua filha saindo fezes pela vagina? O senhor já parou para pensar a sua filha ou a sua esposa ouvir o médico falar do risco de infecção generalizada? Então eu tenho filhos para criar, eu só preciso só que me resolva o meu problema. Eu só quero que o doutor venha me examinar e ele fala, Ana, pode ficar tranquila, que não vai acontecer nada.